Vamos continuar a nossa leitura? Eu vou ler o hino 147, Servir a Jesus, da harpa cristã. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando-te louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que para Sião eu venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Amém? Glória a Jesus. Pai, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pela palavra. Pai, nós colocamos o Senhor Jesus sobre todas as coisas na nossa vida. Colocamos, Senhor, a palavra sobre todas as coisas na nossa vida. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser transformados e alcançados pela palavra. Amém? Josué 11:12, Salmo 102, Atos 27. Quando Jabim, rei de Azor, soube do que havia acontecido, enviou mensageiros aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sirom, ao rei de Aksaf, a todos os reis da região montanhosa, ao norte, aos reis do vale do Jordão, ao sul da Galileia, aos reis das colinas do oeste, aos reis de Nafote-dó, a oeste, aos reis de Canaã, a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus da região montanhosa e dos heveus das cidades nas encostas do Irmão, na região de Mispa. Todos esses reis saíram para lutar. Juntos seus exércitos formavam uma grande multidão, como areia na beira do mar. Equipados com muitos cavalos e carros de guerra, os reis se uniram e acamparam ao redor das águas perto de Merom, para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus carros de guerra. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa. E o Senhor deu a Israel vitória sobre seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote Maim e até o vale de Mispa, a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Josué voltou, tomou Azor e matou seu rei. Em outros tempos, Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos que viviam na cidade, sem deixar sobreviventes. Ninguém foi poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os outros reis e seus povos e os destruiu completamente, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos e os animais das cidades destruídas, mas mataram todos os seus habitantes sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor havia ordenado a seu servo Moisés. Também Moisés ordenou a Josué e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a região ao redor da cidade de Gósen e as colinas do oeste, o Vale do Jordão, os montes de Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o monte Alaque, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gad, no Vale de Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué capturou e matou todos os reis desses territórios. Depois de guerrear contra eles por muito tempo, ninguém na região fez tratados de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que lutassem contra Israel. Por isso foram completamente destruídos sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Enaque da região montanhosa de Hebrom, Debir, Anabe e de toda a região montanhosa de Judá e Israel.
Matou todos eles e destruiu completamente as suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todo o território dos israelitas, embora arrastassem alguns em Gaza, Gate e Asdod. Assim, Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído a Moisés. Josué a entregou ao povo de Israel como herança e a repartiu entre as tribos. E, por fim, a terra descansou da guerra. Estes são os reis a leste do Jordão que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale do Arnon até o monte Hermon, e incluía toda a terra no lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Seu reino abrangia Aroer, à beira do vale de Arnon, e se estendia desde a cidade no meio do vale até o rio Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade sul de Gileade. Seom também controlava o vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o mar da Galileia, ao norte até o mar Morto, ao sul incluindo o caminho para Bet-Jesimote, e mais ao sul as encostas do Monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Bazã, e o último dos refaíns que vivia em Astarote, e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o Monte Hermon até Salcá, ao norte, toda a região de Bazã, a leste, até a divisa com os reinos de Jesur e Amaca, a oeste. Este território abrangia metade norte de Gileade, até a divisa com Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben e a Gade e a meia tribo de Manassés. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram ao oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e a repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale do Jordão e as encostas dos montes, o deserto e o Negueb. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estes são os reis que Israel derrotou: o rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer e o rei de Afequer, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron, Merom, o rei de Aksaf, o rei de Tanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão no Carmelo, o rei de Dor na cidade de Nafote Dor, o rei de Goim em Gilgal e o rei de Tisra. Aos todos os israelitas derrotaram 31 reis. Aleluia. Salmos 102. Senhor, ouve minha oração, escuta minha súplica, não escondas de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a ti, pois meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes meus ossos queimam. Meu coração está esgotado, secou-se como capim, até perdi o apetite. Por causa da minha ansiedade, não passo de pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como a pequena coruja num lugar desolado. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário no telhado. Todos os dias meus inimigos me insultam, zombam de mim e me amaldiçoam. As cinzas são meu alimento, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa de tua ira e de tua fúria, pois me levantaste e depois me lançaste fora. Minha vida passa rápido como as sombras que se vão. Vou murchando como capim. Tu, porém, Senhor, reinarás para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Já é tempo de lhe mostrar compaixão, este é o momento esperado. Pois teus servos amam cada pedra de seus muros e estimam até mesmo o pó em suas ruas. As nações temerão o nome do Senhor, os reis da terra estremecerão diante da sua glória. Pois o Senhor reconstruirá Sião, ele aparecerá em sua glória, ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará suas súplicas. Fique isso registrado para gerações futuras, para que um povo ainda não criado louve o Senhor. Contem-lhes que o Senhor olhou para baixo, de seu santuário celeste, do alto olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Assim, com o nome do Senhor será proclamado em Sião.
seu louvor em Jerusalém, quando os povos se reunirem e os reinos vierem para servir ao Senhor. No meio da minha vida, ele me tirou as forças, ele me encurtou os dias, mas eu clamei a ele: ó meu Deus, que vive para sempre, não tires minha vida enquanto ainda sou jovem. Muito tempo atrás lançaste os fundamentos da terra, e com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os trocarás como se fossem vestuário, e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Os filhos de teus servos viverão em segurança, e seus descendentes prosperarão em tua presença. Aleluia, Jesus. Atos 27. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano, chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou para partirmos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província da Lícia. Ali, os oficiais do comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e, depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Quinido, por causa dos ventos contrários. Atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo da Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazeia. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou desta questão com os oficiais do navio. Disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando o vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo do barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia do Sirte, diante do litoral africano, por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: Os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo a esta perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: Não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César, e Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus,
Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que estejamos impulsionados para uma ilha. Por volta da meia-noite, na 14ª noite da tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adríaco, os marinheiros perceberam que estávamos perto da terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que, se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Por isso, lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistia que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Coma alguma coisa para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma anseada com uma praia e cogitaram que seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre 2 correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram às tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim todos chegaram à praia em segurança. Aleluia, Jesus. Senhor, obrigada, Pai, pela palavra. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada por esse momento. Obrigada porque o Senhor está aqui conosco, Espírito Santo. Que nós possamos meditar nessa palavra, Pai, e saber que nós temos um Senhor e um Salvador. E que aqueles que ainda não te reconheceram como Senhor e Salvador, ao ouvir essa palavra, possam confiar em Ti, Pai, reconhecer o Seu poder, a Sua grandeza, a Sua bondade, graça e misericórdia, e o Seu senhorio, Pai. E que todo joelho se dobre e toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém?